chegando à conclusão das leituras de um ciclo de Torá, das 54 porções, estamos na penúltima porção, e a porção que se localiza entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Shabbat Shuvah, conhecido este sábado, que fica exatamente nos dias intermediários dessas duas festividades. Rosh Hashanah, o Ano Novo, em que encerramos um ciclo do ano, mas toda uma atividade está acontecendo até o dia 21 de Tishri. Até Simchat Torah, quando também nós reiniciamos o ciclo de mais uma leitura de Torá. Tendo passado por todos esses dias, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot e Shemini Atzaret, o dia da grande assembleia. O dia da grande assembleia era no período da primeira comunidade, quando toda a comunidade de Israel se reuniam para a leitura pública da Torá, que acontecia a cada 7 anos. Era o contato de que a comunidade tinha com a Torá. Essa festividade de Sukkot, de Simchat Torah, ela se remontava da alegria em função do contato que as pessoas tinham com essa leitura, com essa compreensão, com essa instrução. Feita através dos sacerdotes, com a presença do rei de Israel. Então essas leituras eram feitas publicamente como uma grande assembleia. Assembleia dos Justos. A segunda comunidade, liderada pela volta do cativeiro da Babilônia, pelo o Cohen, o HaKohen, que vem com Zorobabel para reconstruir a segunda comunidade. E essa organização do que nós temos hoje de Torá, que é esse momento em que nós completamos 55 Shabbatot, lendo Torá. Ele vai se organizar com a grande assembleia composta de 120 juízes, sábios, que vai definir o que nós temos hoje das 54 porções de Torá, lida todas as semanas, lida publicamente todos os sábados e não mais a cada 7 anos. Então, passar por um ciclo da leitura de Torá é a confirmação de que você venceu e passou por bons decretos. Nós estamos chegando ao final de mais um ciclo da leitura. E cada sábado torna-se uma oportunidade de estar diante dessa grande assembleia e também de acrescentarmos ao nosso caráter, à nossa personalidade, atributos que possamos melhorar cada dia mais. Esse aperfeiçoamento, ele se dá mediante encontros como este, encontro público, da leitura, do comentário, das rezas, das orações, das festividades, as experiências do convívio, torna esse ambiente muito mais do que uma casa de estudos, muito mais do que uma casa de oração, muito mais do que um tribunal. É uma reintegração da alma. Estamos remontando, estamos fortalecendo, em que
todos os nossos instintos são provados e testados durante 55 sábados ou 55 semanas do ano do nosso calendário. Eu encaro dessa forma. Para cada conclusão de que reiniciamos Bereshit, quando a Torá é novamente rebobinada, nós vamos recomeçar um novo ciclo em que damos a nós mesmos a oportunidade de fortalecer nesse período. E cada ano, as nossas perspectivas, as nossas programações, as nossas projeções, planos, medos e os desafios são diferentes. Seja no âmbito pessoal ou no âmbito coletivo. Estas porções que começam com as Haftarot de consolação, Narno, logo depois de Tisha B'Av, Shofetim, ela começa a nos trazer e nos preparar exatamente para o momento que nós estamos hoje, que é entre o Ano Novo e Yom Kippur. E Shofetim, ele começa dizendo e ordenando a Moisés, ou Moisés ordenando à comunidade, de que em vossas cidades vocês estabeleçam juízes e policiais que julguem em toda causa, em toda demanda. Então esse decreto ele vem no sentido de que, além dos territórios e das fronteiras de Israel, e que nesta paraxá ela é conquistada por Yehoshua ben Nun, também ela nos prepara como domínios, e de que nós mesmos precisamos estabelecer juízes e policiais sobre nós. Vamos esperar aqui um pouquinho. Aí, obrigado. Então, pessoal, quem que precisa de um juiz? E quem que precisa de policial? Leis, estatutos, preceitos e juízos, né? Nós temos a canção de que nós recebemos o Shabat. Torá, mitzvot, rukim, mishpatim. Leis, estatutos, preceitos e juízos. É a composição. Vamos esperar a carreata. Bom, agora sim. Melhor. Leis, estatutos, preceitos e juízos, né? A Torá tem a sua composição dos mandamentos positivos e proibitivos. O mandamento positivo, por exemplo, santificar o Shabat. A pessoa que escolhe em não santificar o Shabat, ela está deixando de cumprir um mandamento positivo. Mas o mesmo Shabat, ele tem mandamentos proibitivos. E para todos os mandamentos proibitivos em que deliberadamente nós violamos, existe, então, as sentenças, os juízos, de que a execução disso depende, então, dos policiais, não é isso? Quando eu não santifico o Shabat,
Mas eu guardei o Shabat, eu cumpri, eu estou cuidando aqui dos mandamentos proibitivos. Há uma guarda do Shabat. Mas não necessariamente a santificação do Shabat, que é a parte positiva desse mandamento. Eu não santificando o Shabat, eu saindo pela porta, vai cair uma pedra na minha cabeça? Não. Então, para os mandamentos positivos existem recompensas. Para cada mandamento que nós cumprimos, dos positivos, daquele que nós nos esforçamos, para a elevação, existe uma recompensa. E para cada mandamento proibitivo que violamos, existe uma sentença, existe um decreto. Existe uma punição, do qual o pior é o carete, né? O carete é essa perda de conexão com os céus. Quando nós nos colocamos como cidades, então a Torá diz assim: juízes e policiais estabeleçamos em vossas cidades, né? Juízes e policiais. Nós temos esses mandamentos, da composição de 603 mandamentos, que aprendemos em 55 semanas do ano. Então, para todos esses mandamentos que nós aprendemos, nós temos méritos que acumulamos de tudo aquilo que nos esforçamos para os mandamentos positivos, e também colocamos do outro lado da balança algumas faltas. Mas quando nós mesmos somos o juiz dessa balança, e também somos os policiais, então isso evita de que cada um de nós sejamos julgados por uma outra instância do tribunal. Há alguns julgamentos de que possamos nos esquivar, mas seremos levados a uma outra instância. Então esses mandamentos, que culmina com a Parashá Vayeler, no momento em que Moshe Rabbeinu está se preparando para passar definitivamente o bastão para Yehoshua ben Nun, e Yehoshua ben Nun recebe lá em Devarim, na primeira porção deste livro, a recomendação do próprio Criador dizendo assim: ser forte e corajoso. E tenha bom ânimo. Não temas, porque eu estou contigo. Yehoshua ben Nun está recebendo a missão de introduzir em Eretz Israel todos os sobreviventes do Egito, a segunda geração. Vai introduzi-los dentro da terra de Eretz Israel. Qual que é a diferença de Yehoshua ben Nun em relação a Moisés? Quem pode traçar, na sua opinião, não é uma pegadinha? Isso fica até aberto ao menino, se desejar. Yehoshua era um militar? Oh, boa observação, Gershon. Shabbat Shalom. Uma das diferenças que os sábios apontam é que, devido ao nível elevadíssimo de espiritualidade do nosso líder Moshe, se fosse ele o nosso líder na entrada de Eretz Israel, nós não precisaríamos nem levantar armas para derrotar nossos inimigos, né? Então, aí olhando dessa maneira, talvez alguém possa pensar que a luta armada, a luta física não foi tão elevada, mas os nossos sábios dizem também que pelo fato da gente ter que lutar fisicamente, acabamos merecendo mais a terra prometida, e isso nos elevou mais do que se fosse uma coisa sobrenatural, né? Se fosse fossem milagres, né, Nisayon.
ele proporcionou de aumentarmos o mérito na luta pela terra. Mais alguma opinião sobre a diferença de Moisés e Yehoshua ben Nun? Eu digo na missão de introduzir o povo na terra, não na elevação. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Uma das coisas que diferencia de qualquer outra pessoa que pudesse assumir o lugar de Moshe é que Josué, ele foi treinado, ele foi direcionado, porque ele foi uma pessoa que acompanhou Moshe em tudo. Subiu ao monte, creio que ele ficou lá também os 40 dias acampado. Enfim, ele absorveu como tudo aquilo que, como mestre, Moshe foi para ele, ele absorveu. E essa lealdade, essa fidelidade para com Moshe, isso lhe proporcionou a liderança de Israel. Muito bom. A conquista da terra, ela exige o que muito bem definiu Gershom: coragem e força. A habilidade militar também é um diferencial. Mas há uma missão para cada um dos filhos de Jacob, existe uma missão. Como para cada ser humano existe. Mas dentro do legado da nação sagrada, cada um destes que nascem dos patriarcas tem um propósito na vida, uma missão a ser cumprida. E Yehoshua ben Nun, ele está cumprindo a missão, de que deveria ter sido de Esav se ele não tivesse se desviado do seu propósito. Se é que ele se desviou do seu propósito. Nós estamos falando de expectativas. Expectativas são diferentes uma das outras. Se nós conversássemos com Isaac, ele tinha um plano e uma perspectiva em relação a Esaú. Mas se falássemos com Rivka, a mãe do jovem, ela conseguia ter outra visão sobre a missão e o legado dele. Mas do ponto de vista de Isaac, o que está sendo feito por Yehoshua ben Nun é o que deveria ser feito por Esav, já que na visão de Isaac, um seria o rei, o perito caçador, e o outro seria o Cohen, o que ensina e abençoa. Uma nação sacerdotal, ela tem o rei e ela tem o Cohen. No período de Hanukkah, nós lembramos dos Hashmonaim, que se tornaram uma casta importante pela coragem e bravura que eles tiveram no enfrentamento de uma guerra, de uma guerrilha. Os macabeus, eles nem eram descendentes de Elazar e também nem eram descendentes de Itamar. Eles não eram descendentes de Judá. Elazar, sim. De Itamar, sim. Mas não para Cohen Gadol. E os macabeus, eles acumularam uma função durante uma ausência, exatamente do período em que eles precisavam se estabelecer meio às civilizações que surgiam entre os gregos e romanos. E com a permissão da Grande Assembleia, a mesma que definiu as 55 porções, os 5 livros, o Rumash, tudo isso que temos da democratização de Torá, eles definiram de que os macabeus poderiam acumular a função de rei de Judá, da Judéia, e também de pontífice. Eles agiam como Cohen Gadol durante esse período.
Seria uma usurpação se eles não fossem legitimados pela Assembleia durante a vagância, que chama, a ausência de um descendente de Davi e de um descendente de Aarão. E eles vão governar durante mais de 100 anos. Vão manter a Judéia independente através da coragem da luta que eles travaram, mesmo que buscando aliados. Josué, ele recebe de Deus no começo do livro, em Devarim 3, Deus fala assim: "Sê corajoso, que eu estarei com você." O fator coragem, ele já indica que há um desafio, do qual, quando alguém tem que falar para você, tenha coragem, o que o negócio é? O que essa palavra te indica? Desproporção. E a desproporção, às vezes, vai além da estratégia, do preparo, das ferramentas ou das armas. Olha, nós tínhamos estratégia e 12 espiões. E nós tínhamos Deus. E Moisés falou: "Vá e veja a terra e nos conte." Foram 12. O que faltou para 10 dos 12? O que faltou? Coragem. Faltou coragem. Eles tinham Moisés, eles tinham Yehoshua, eles tinham Deus que tirou eles acima de todos os desafios da natureza, mas os 10 voltaram e conseguiram desencorajar. Faltou a tal da confiança. Então o que Deus está falando para Yehoshua ben Nun é que você vai se ferrar, cara. Tenha coragem, o negócio não é fácil. Então quando a pessoa fala para você tenha coragem, é porque o desafio que você tem que enfrentar é desproporcional e vai exigir atenção, preparo, força, determinação. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar mais. Tudo isso está somado à palavrinha mágica coragem. Esse é um atributo de que Rahel ela recebe exatamente da missão de Efraim. Efraim que se tornou um reino distinto, de que na Haftará de hoje, no Shabbat Shuvá, Deus não está chamando só os judeus. Hoje está sendo chamado Israel, Yeshurun, as 12 tribos. As 12 tribos estão sendo chamadas para a Teshuvá. E a Teshuvá é uma coisa opcional. Você vai se você quiser. Ninguém precisa ir. O que nós também sabemos é que existe uma conta a pagar. Existe uma opção. E a opção é: serão abençoados se cumprirdes esses mandamentos e serão. Nós não precisamos nos arrepender para sermos perdoados. Vocês concordam ou não? Porque quando você faz Teshuvá, as portas estão sempre abertas para Teshuvá. Mas a Teshuvá ela tem o efeito quando você detectou como juiz e como policial. O que o juiz faz? O juiz tem o código da lei, como disse Davi: se não for a tua lei, como eu poderia saber os meus próprios erros? Quem poderia me falar dos meus próprios erros se não fosse a tua lei? Ele não está sendo juiz? Que fala assim: Shemuel, você errou, cara. Mas quem que está apontando que o Shemuel errou? A Torá
que é a lei, e o juiz que tem que estar aqui dentro. E quando esse juiz falha, que ele não detectou erro, aí tem que agir quem? Juízes e policiais. O policial, quando ele tem que agir, é para quê, Juliana? Para execução. Para execução. É isso, Gershon? Quando o policial tem que ir cumprir o negócio, é porque há uma execução a ser feita. E esse policial também está aqui. Então, quando nós abrimos os 7 sábados de consolação de Israel, que passou por Tisha B'Av, da lembrança de todas as contas que nós pagamos, então ela Paraxá começa assim: juízes e policiais colocareis em vossos portais. Qual que é o portal? Qual que é a cidade? É você. Somos nós mesmos. E a coragem, ela está muito associada com o período que nós estamos enfrentando. Salomão, filho de Davi, ele fez uma observação aos preguiçosos, ao que tem preguiça. O que ele mandou o preguiçoso observar? Formiga. Fala, Rabi, o que a formiga faz? As formigas juntam o alimento no tempo do calor. Na parte do frio, eles estão alimentados. A formiga, ela é colocada como um exemplo para o preguiçoso. A preguiça, não necessariamente, ela é somada também à hesitação. Vai chover, é longe, é muito cedo, é muito tarde. Então sempre nós temos um obstáculo para os nossos desafios. E a hesitação, que é somada à falta de coragem e que vai culminar na preguiça, é quando nós não nos movemos para fazer as coisas de que precisamos. Para Shilomo nos chamar a atenção em relação à formiga, qual que é a longevidade da vida que nós buscamos? A avó da minha esposa tem 100 anos. Até pouco tempo atrás ela negociava gado, terreno, até que faltasse agora essas faculdades de discernimento, os juízes e os policiais já não se entendiam, os filhos assumiram os negócios. Mas ela está com 100 anos. Qual que é a longevidade que nós buscamos? 120. Qual que é a longevidade de vida da formiga? Seis meses. A formiga, ela precisa, para toda a vida dela, de 1,5 grão de um trigo para sobreviver durante a sua longevidade de vida. Quando Shilomo chama a atenção da formiga, para nós observarmos a formiga ela faz a casa dela, não faz? A casa da formiga, talvez nós encontremos no Alphaville, ou no Guarujá, um triplex. A parte de cima da casa da formiga, mas as formigas têm mérito, porque elas fazem a casa dela. Elas não ganham de amigos. A parte de cima da casa, ela não mora. Ela tem uma casa de 3 pisos, mas ela não mora na parte superior, porque tem a umidade.
E ela não mora também no primeiro piso, porque é onde ela armazena os grãos. Ela habita na parte do meio dos 3 pisos. Ela consegue armazenar alimentos suficiente que excede muito mais do que o período da longevidade de vida que ela tem. Ela só precisaria de 1,5 grão de trigo, mas ela junta açúcar, doce, ela junta o trigo, ela junta a cevada, ela junta um monte de grãos. Porque a formiga não tem só a preocupação com o inverno, porque a formiga ela espera de que um decreto positivo possa dar a ela o dobro ou o triplo do período em que ela pode viver. E aqueles grãos é mais do que suficiente para 3 períodos de vida de que a formiga tem. Ela vai além das expectativas. Ela trabalha para 3 vidas. É como se a formiga falar: eu vou recolher o suficiente de que, se Hashem me decretar viver mais, eu já terei o meu alimento e a minha casa. Isso está associado à coragem. Então, pessoal, quando nós falamos assim, que Hashem te abençoe, qual que é o efeito dessa palavra se não tiver em nós a ação? Por exemplo, quando alguém fala assim, que Hashem abençoe o seu trabalho. Você trabalha o suficiente para que a bênção possa acontecer através desse trabalho? Você trabalha para 120 anos? Então veja, a bênção de que nós recebemos, como a que o Cohen recitou, ela é colocada no coletivo. E é possível de que todos do coletivo recebam a bênção. Vocês concordam? Mas a percepção da bênção estará naquele que tem coragem. Coragem para que o resultado dessa bênção seja mais do que o suficiente. As pessoas falam assim, mas para que riqueza se nós vamos? É um pensamento judaico isso aí? Para que tanta riqueza se nós vamos morrer e nós não vamos levar nada? É correto isso aí? Nós sepultamos recentemente a rainha de 96 anos. E as pessoas já estão de olho no Silvio Santos. Qual que é a idade do Silvio Santos? O judeu. Será que ele já parou de trabalhar? Falou, o que eu tenho já é suficiente? Ou ele dá uma olhadinha nas ações, nos rendimentos, 91 anos. Nos rendimentos, será que ele parou de olhar os rendimentos das empresas? Parou? Então, pessoal, quando alguém fala assim, que Deus te abençoe, eu tenho que ter atividade para que essa palavra tenha efeito. Eu tenho que ter o recipiente para colocar essa palavra. Porque aquela cama, aquele sofazão, aquela telona de 75 polegadas, que afaga o nosso Yetzer Hará assim, ó. Aquele negócio que chama zona de conforto, ela tira de nós cada oportunidade. O Yetzer Hará,
O Yetzer Hará não é um negócio ruim. O Yetzer Hará é a coisa mais boa que existe. O Yetzer Hará, ele consegue dar à nossa alma tudo o que ela deseja. Mais tempo para dormir, entretenimento, boas distrações. O Yetzer Hará, ele não gosta de se ocupar com leitura, com estudos. Ele quer cumprir as 8 horas de que o Ministério da CLT nos deu para produzir. E depois o Yetzer Hará quer abrir aquela cervejinha assim, ó, puro malte. Aquela mesinha no centro da sala, com aquela telona linda. O Yetzer Hará não é mau. O Yetzer Hará é a coisa mais boa que existe. Porque ele te dá o de melhor, o que a tua alma deseja. Dormir mais. Ela nos enche de presentes. Ela fala assim, você já trabalhou 8 horas, bobo. Você merece um descanso. Você merece o melhor do Netflix. Então, pessoal, o Yetzer Hará, os nossos instintos, porque às vezes nós pensamos que o Yetzer Hará é uma coisa ruim. Não, o Yetzer Hará é como aquele poodle que você tem, bem fofinho, né? E aquele cachorrinho agradável, bonzinho, e ele come a raçãozinha dele que está ali, ele toma a aguinha fresca, e ele deita no sofá, naquele tapetão da sala, e ele descansa. Aonde está a coragem aí? Aonde está o recipiente que você recebe todas as semanas? Deus te abençoe. Deus te abençoe sobre o quê? Isso já não é uma bênção que você está vivendo? Isso já é uma bênção. Para que eu vou me esforçar? Além do que eu já tenho. Eu tenho alimento aqui suficiente. Então, pessoal, essa é a diferença. A diferença de ter coragem é quando alguém se dispõe a olhar de médio a longo prazo, porque no curto prazo nós estamos resolvidos. No curto prazo nós estamos resolvidos. E se falhar, no curto prazo ainda vai ter a Bolsa Família, vai ter o auxílio emergencial, ainda vai ter uma cesta básica, vai ter algum parente que vai se compadecer de você, vai ter algum outro judeu que vai se compadecer de você para resolver o seu problema no curto prazo. Mas a coragem, ela está do médio a longo prazo. De quem trabalha para viver 3 vidas. Na formação dos filhos. Como que nós preparamos um legado? O legado não morre em nós mesmos. O legado morre. Não morre em nós mesmos. Porque um casal, ele projeta a vida para a sua graduação e para a graduação dos seus filhos se projetarem à frente. Abraão olhou para toda a fortuna que tinha e falou, eu morrerei e Eliezer, o meu servo, herdará toda a minha fortuna. O que Deus disse a Abraão? Eliezer não herdará a tua fortuna, mas o teu filho, o que nascer de você, esse herdará a sua fortuna. Então, pessoal, a diferença do que Deus está falando para Yehoshua e de que o próprio Moisés vai repetir nessa porção, de que ele deve ser corajoso,
para o enfrentamento dos desafios. Porque os milagres, eles passam a acontecer do médio a longo prazo. Quando você acorda mais cedo, quando você dorme mais tarde, quando você faz um curso quando não tem tempo, quando você faz um serviço extra, quando você negocia, quando você se arrisca para empreender. Ninguém fala seja rico e as coisas acontecem da sala da nossa casa. As coisas acontecem no campo de ação, aonde você tem que brigar, lutar contra a natureza. E a natureza da formiga, ela sempre trabalha na forma desproporcional, não é? Cada um de nós já observamos esse trabalho, essa atividade delas. De que elas levam elementos muito mais elevados do que eles mesmos. Seja uma folha, da forma como elas são unidas, entendeu? Porque elas estão sempre pensando lá na frente. E quem sabe nós possamos receber o decreto e ter mais um ano de vida. E mais um. E mais um. E mais um. Mas existem ações que nós precisamos projetar para 10 anos, para 15 anos. Hoje eu estava lendo uma matéria sobre a Klabin. A Klabin são de judeus do leste da Europa, de que começou a empreender no leste da Europa e foram, quando era proibido para o judeu ter campos e produção e pessoas trabalhando para eles. E ele desobedeceu com 25 anos de idade. Quantos anos você tem, Luan? 26. Ele era um ano mais novo do que você quando começou a empreender no leste da Europa, comprando campos e campos, até que foi denunciado com 6 meses de produção e ele fugiu. Fugiu para a Inglaterra, fugiu para a Alemanha e veio parar no Brasil. No Brasil ele foi trabalhar numa papelaria. Em São Paulo. Numa papelaria. E ele gastava muito menos do que ganhava. E com 6 meses ele comprou a papelaria onde trabalhava. 6 meses. Uma papelaria, uma gráfica. Uma gráfica de que ele tornou aquilo ali uma atividade, que ele trazia materiais importados e começou a vender para os escritórios paulistas. Produto de que só ele tinha. Durante o período do governo Getúlio Vargas, ele foi chamando a atenção, chamando a atenção, chamando a atenção. Hoje a Klabin é a 3ª maior produtora de celulose do mundo. Morreu com 65 anos. Eu pergunto para vocês, quem que comanda os negócios da Klabin? Morreu com os filhos? Exatamente. Então o preguiçoso não é aquele que não faz nada. É aquele que não faz nada além da sua perspectiva. O cara pode bater cartão das 8 às 18. E ser chamado pelo sindicato de companheiro. E nas assembleias de trabalhador. Mas aquele que trabalhava mais e gastava menos, ele foi dono do lugar onde trabalhou. Em 6 meses em que ele chega do Brasil, tendo todos os seus bens confiscados pelo governo russo. Então, pessoal, o que tudo isso tem a ver com Yehoshua Ben Nun,
com Rosh Hashanah, com Yom Kippur. O que isso tudo tem a ver? Tem tudo a ver conosco. De que a brahá que nós recebemos do Razan, a brahá que nós recebemos das orações, a bênção que nós pedimos nos nossos pedidos e nossos estudos, ele precisa de um recipiente que chama-se coragem. E a coragem, ela só está depois da zona de conforto, que é depois das suas 8 horas de trabalho. Porque quando você fala assim, eu tenho carteira assinada, eu tenho 10 anos de empresa, eu tenho 10 anos de carteira assinada, aí eu pergunto, você tem o triplex? Sem fazer palestras? Esses 10, 20 anos de carteira assinada, você tem um triplex? A formiga tem. Ela tem um triplex. Então o preguiçoso não é o cara que não tem carteira assinada. Às vezes o preguiçoso é aquele que tem 10, 20 anos de carteira assinada, mas ele não tem um triplex. Ele não tem perspectiva de vida, porque se o seguro-desemprego, se ele for mandado embora daquele lugar, o seguro-desemprego dele não leva ele a uma projeção de 120 anos. E aonde está o legado dele? É o que o governo está preparando do auxílio emergencial, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida? Ou é um lugar de destaque, de conquista? A briga, pessoal, de que Yehoshua Ben Nun enfrentou é conflito de interesses, é briga, é disputa, é sair para fora, é ir lutar para o médio e longo prazo. Yehoshua Ben Nun, antes de encerrar a sua expansão de que recebe da missão, ele começa a preparar a sua própria herança, mas vai ser um descendente de Judá que vai dar continuidade às conquistas do que hoje, ou do que foi, a comunidade de Yeshurun. E às vezes nós precisamos de uma liderança que mostra a coragem, dentre todos os filhos de Judá, é Efraim que vai fazer os principais enfrentamentos. O Cohen que ficava na tenda, estudando, nas tendas de Shem, nas tendas de Ever, ele foi tirado da zona de conforto. Ele precisou ser tirado da zona de conforto. Foi roubado, foi exilado, foi enganado, e trabalhou por 20 anos para Lavã. 20 anos. Por que Hashem tirou ele da zona de conforto? Porque as missões se tornaram distintas. Esav não seria mais o que deveria fazer o papel, senão o próprio Yaakov. Yaakov teve que acumular a função. Ele teve que estudar a Torá, ele teve que rezar e ele teve que trabalhar. A Parnassá, quando ele se defende do sindicato de Lavã, ele fala assim: eu trabalhei em que o sono me fugia dos olhos. Ele cumpria horário, não? Yaakov cumpria horário com Lavã ou não? Quando era 5h30, ele batia o cartão, ele largava as ferramentas no jeito que estava e ia embora. Ele falou que perdeu muitas vezes a vigília da noite. E falou: e você me mudou o acordo 10 vezes. Quando Yaakov volta ao encontro do mesmo Esav,
ele volta com resultados. Ele volta com resultados diferente da perspectiva de Isaac. Agora ele tinha que acumular a função de Cohen e de caçador. Tem que pegar no batente. Então, antes de passar para o Minyan, nós precisamos entender que a luta de Yehoshua ben Nun, por exemplo, faz com que os nossos desafios, a natureza venha ao nosso favor. Quando nós olhamos para Moshe de elevadíssima presença, em relação a Yehoshua ben Nun, Yehoshua ben Nun tinha determinação de que o próprio Moshe Rabbeinu hesitava. Porque quando nós olhamos para todos os efeitos de que Deus fez através de Moshe, Deus fala assim: usa o cajado, mostra a tua mão. Por que você está clamando a mim? Bata o cajado na água. Então Moshe Rabbeinu tinha uma missão. E a missão de Moshe Rabbeinu é insubstituível. Mesmo no Olam Rabá. Mas Yehoshua ben Nun, ele aprendeu uma coisa importante, como disse o Juan Pablo. Ao estar na presença elevada de Moshe Rabbeinu, ele entendeu. Ele entendeu o uso da palavra e da coragem. Foi na luta com os amalequitas de que ele fez o que Moisés jamais fez em toda a sua vida. Ele determinou os elementos da natureza que favorecesse ele no tempo de que precisava para vencer o quê? O Netflix? Não, a luta contra os amalequitas. Mais de 3.300 anos, no ano de 2001, a NASA descobriu a ausência do período do tempo, que somado ao que acontece com o relógio que retrocedeu, o tempo que retrocedeu, existe uma ausência do universo de 24 horas. Vocês sabem onde estão? Estão na conta de um judeu que tem coragem. O toque do shofar que faz derrubar os muros e a água que detém para que haja uma travessia foram coisas de que ele não hesitava. Yehoshua ben Nun não hesitava, ele tinha coragem, ele determinava quando precisava do elemento da natureza fosse a seu favor. E todos nós, pessoal, temos a natureza ao nosso favor a partir do momento que nós saímos da nossa zona de conforto e vamos para a luta. Nós começamos a encher o nosso recipiente de todas as bênçãos que já estava e sempre esteve determinada a cada um de nós. Nós precisamos explorar o potencial que Deus deu a cada um de nós e nós vamos descobrir a riqueza, a saúde, o esforço, as conquistas, de que aos olhos das pessoas isso começa a ser perceptível. Subir pelas cabeças é sair da zona de conforto. É ter coragem. É ter um juiz e um policial dentro de nós que nos obrigue a aprender o Yetzer Hará que nos afaga. O Yetzer Hará nos afaga. Quando é 5 horas, o Yetzer Hará fala: para, você está trabalhando desde as 8. Amanhã você continua. Não precisa levantar às 4 da manhã se ontem você ficou até às 8. Durma mais um pouco. A determinação precisa... O pior bloqueio, pessoal, não é o inimigo, não é o horário.
não é o investimento, não é o desafio. O pior inimigo, o pior bloqueio está em nós, dentro de nós. Em não ter coragem, em não observarmos a formiga. Nós nos consolamos a nós mesmos. Nós ajudamos a nós mesmos. Nós temos dó de nós mesmos. Nós justificamos a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós colocamos o juiz e o policial para o lado de fora dos portais. E nós vamos nos conformando. Nós perdemos uma oportunidade, perdemos outra, e nós falamos, isso não era para mim. Isso não era para mim. E o despreparo. O despreparo vai assistindo todas as perdas de oportunidade que nós precisamos para avançar. Em todos os aspectos. Na família, nos negócios e na espiritualidade. Na elevação. Quando nós passamos a ser aquele que paga, aquele que doa, de você ir para o supermercado e falar assim, vou comprar daquilo de que deseja a minha alma. E você paga por aquilo. Mas com o quê? Com os resultados da sua luta. Pessoal, Yom Kippur não é um julgamento do Olam Hazé, do Olam Rabá, do paraíso, dos que fizeram oração, dos que mais fez Shema, do que tinha o tzitzit mais longo e mais bonito, de que o tefilim estava gasto de tanto você usar. Rosh Hashanah e Yom Kippur é o julgamento da natureza, da prosperidade, da saúde, da conquista, de fazer triplex, mas com resultado de trabalho. É o julgamento da natureza, de termos disposição, de termos saúde, de termos conquista, de termos resultado, de termos dólar na carteira, de termos investimento no euro, no dólar, no que você quiser, mas ter resultados. As bênçãos de que nós recebemos são todos bênçãos materiais. É só os cristãos que precisam de bênçãos para outra vida, para o outro mundo. Nós precisamos de bênçãos de conquista, de lutar, de brigar, de conquistar, de pagar, de expandir, de fugir, de perder, de começar de novo. É materialista. Deixem que os cristãos chamem vocês de materialistas, capitalistas, ambiciosos, porque eles farão isso, e quando eles falarem isso de você, é porque as coisas e o recipiente aonde as bênçãos foram dadas, elas estão enchendo. Elas estão enchendo. Então todas as bênçãos de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot e de Shemini Atzaret são bênçãos materialistas. Era o período do ano que nós tínhamos que pegar o nosso gado, nós tínhamos que pegar o algodão, a lã, a tâmara, o figo, o azeite, o óleo e subir para Jerusalém com os resultados das nossas conquistas. E colocar nas mãos do Cohen todas as bênçãos que Deus nos deu. Quando nós chegamos na festa de Sukkot, leve dinheiro no bolso. Leve uma cédula de R$200, põe no bolso, deixa essa cédula no teu bolso. Ela vai começar a dar a você o senso de dever, de desafio, de poder, daquele que compra
o que deseja, daquele que ajuda o que precisa. Se você não tem R$200, põe 50, e aquela de 50 vai ser superada por uma de 100. E aquela de 100 vai ser superada por uma de 200. E depois você vai pôr $200, $100, 400 euros. Deixa no teu bolso. Nós precisamos sempre ter poder de compra, poder de negociar, poder de proposta. Nós não colocamos as nossas coisas à venda, a não ser para superá-las. Você vende uma bicicleta para comprar uma moto, você vende uma moto para comprar um carro, você vende o terreno para comprar um apartamento, você vende um apartamento para plantar. Vamos sair da zona do coitadismo. Nós precisamos ter saúde, disposição, coragem e conquista, pessoal. Conquista financeira. Conquista financeira é dinheiro, é reserva, é segurança. Como que você vai sentir segurança se você precisa? Como que você vai sentir segurança se você precisa daquela empresa te mantenha por 10 anos recebendo ali aquele salário que não tirou você do lugar? Então, mudança de comportamento, nós precisamos assumir, é nesse período. Assuma que você é um materialista. Assuma. Sou um materialista. O materialista precisa de saúde, coragem, determinação e dinheiro. Ouro, prata, diamante. O irmão dele aqui negocia diamante. Diamantes. É isso que nós precisamos. Vamos assumir nas cabeças. Vamos assumir nas cabeças. E as conquistas, ela não acontece sem os riscos. O rapaz de 25 anos, ele começou um negócio no lugar em que ele era proibido de trabalhar e investir. Deu 6 meses, ele perdeu o capital do seu investimento. Foi para a Inglaterra, foi para a Alemanha, veio parar no Brasil. Viveu 65 anos, mas montou um império de que o mundo precisa. Quantos empregos ele gera? Quantas pessoas ele abençoa? Quantos pais de família a Klabin abençoa? Telêmaco Borba existe em função desta pessoa. Uma cidade existia em função de uma pessoa. Abraham tinha 318 empregados. Olha a proporção da empresa dele. 1000. Tinha 1000. Existe uma cidade em função de alguém que teve coragem. Ah, mas ele tinha um pai rico. Não tinha pai rico. Ele teve sorte. Sorte todos nós temos. Nós temos a mesma sorte do Silvio Santos. Nós temos a mesma sorte do Klabin. Nós temos a mesma sorte de todos os outros corajosos. E o que está faltando para nós? Coragem? Acordar mais cedo, dormir mais tarde, arriscar, juntar dinheiro, gastar menos do que nós ganhamos. Começa no teu bolso, põe R$200 no teu bolso. Até Simchat Torah, todos vocês precisam ter R$200 no bolso. Tenha. Comece a cuidar daquela cédula. Olhe para ela todas as semanas. E comece a trabalhar no acúmulo de riqueza. Comece a trabalhar. Vai superando. Se é 50, você vai falar, ela vai ser trocada por uma de 100. E a de 100 vai ser trocada por uma de 200. Depois começa por dólar. Põe 100, 200, 500 dólares. Põe euro. Ande com isso na carteira. Ande com isso no bolso. Comece a ajudar. Comece a fazer de tzedakah.
Quando você for para o mercado, ele aqui achou um bilhete premiado com Danilo na rua. O Cohen, esses dias. Danilo acompanhou ele na lotérica e sacou R$1,90. R$1,90. R$1,70. O Cohen achou R$1,70. Um prêmio de R$1,70 na loteria. Aí ele passou pelas pessoas na rua e foi fazendo de tzedaká. E o Danilo falou assim, faz de tzedaká. Ele pegou uma parte, pôs no bolso e falou, o judeu não pode se livrar de tudo. Então, se você tem R$2, faz de tzedaká de uma, mas não faça de tudo. Mantenha R$1. Faça ele virar 5, faça ele virar 10, faça ele virar 20. E você não vai perder o potencial de fazer de tzedaká. Mas você não pode, porque nós precisamos pensar em nós. A Halahá diz que quem doa mais do que 20% vai empobrecer. Ele pode empobrecer. Então, a de tzedaká é daquilo em que você não está comprometendo a você e a sua família. Quando você tem R$1, você não dá R$1. Você fica com ele, pela sua subsistência, pela sua existência, e faça aquele R$1 se transformar em 2, em 3, em 5, em 200, em 500. Essa rotatividade que vai nos dar a segurança de que nós precisamos. Eu quero abrir para o Juan Pablo Leguizamon fazer o seu comentário. Scusa. Você quer falar já? Shabbat Shalom. Io ho tenuto parlando della fornica, nel 2009, quando fai la mia la maturità nella scuola, tenia a fare un referato. E quel referato, la professoressa mi parlava di esplicare l'anatomia della fornica e il funzionamento della fornica. E una delle domande, la cosa più bonita fu una pregunta che io tenia a riflettere mai di 6 settimane per intendere la pregunta perché la fornica vive solamente 6 mesi. Dal punto di vista anatomico, la fornica tiene la perna molto fina, il corpo molto robusto e la cabeza molto grande. Un fisico mai interpretò, mai describió o explicò perché la cabeza, perché la fornica non si cade nella cabeza quando cammina, né fu la domanda fisica. Angela Merkel riflettò su questa pregunta e fece un dottorato su questo animale. Io dico, questa settimana, la misma settimana quando fece il referato, devo riferire di unire los judíos, o de unir el popolo hebraico. È la misma aspecchio della storia di Noè, perché quando Noè Dio falò di coger cada animale, un exemplar cada uno, 2 esemplari cada uno, un maschio e un femminile, e coller, los che más puro. Mosè fu chiamato per Dio per accogliere il popolo ebraico, il popolo di Israele. Il popolo di Israele, secondo Mosè, tiene un significato, tiene anche una costruzione che Dio quería tener, de tener un popolo che lo ama, che rosa, che vive nel suo amore e va seguendo. È solamente che con tempo, la storia, il linguaggio, la comunicazione, la condizione e la parte cognitiva di cada persona, e la conformazione che noi costruiamo. Il linguaggio tiene un progresso fino a oggi dia. Nel Medioevo si parlava in una maniera,
Nell'industrialismo si parlava in un'altra maniera, oggi in dia si parla in un'altra maniera, però la cosa più peore è quando uno già tocca un aspetto giudaico, mi dore la corazón criticare, non critico, però non accetto perché la fondazione del simbolismo giudaico, che rimanerò e rimanerà per sempre, nessuno lo toglierà. Portare la tzitzit, portare cogliere il tefillin, il rosar. Non solamente il rosar, ma anche la tzedikah è molto importante nel mondo ebraico. La Rosh Hashanah, quanto il transito al Yom Kippur, è un viaggio spirituale, da un lato un viaggio di cambiamenti, che cada uno se lo fa. Quando uno si corre i suoi cambiamenti, impara delle cose di atrás e va adelante. Un altro aspetto che fu nominato fu il militarismo, polizialismo, giudiziarismo, cosa che in vita Mosè fa riferire nel Deuteronomio, manda una lei e lui prende questa lei e lo mette in applicazione alla fede e non all'attribuzione materialistica né all'attribuzione collettiva, bensì alla fede. Questa che necessitiamo per arrivare a Dio, per comunicare con Dio, necessita fede, non necessita né polizia, non necessita né avvocados, non necessita né procureur, né giudizio, né polizia. Questi sono solamente gli stabilimenti che noi nel nostro mondo l'abbiamo costruito e la civilizzazione si è basata nel suo rituale. Però un rituale cambia e cambiamenti nel rituale è bene, anche in biologia, sempre. E hai che cambiare dentro. Cambiare dentro significa cambiare mismo il carattere. Io dico, se uno non sa giudicare, se non sa rosare, chieda. È meglio. E l'amore è la misma cosa, l'amore non si conquista, bensì si impara. Tramite leyendo, tramite riflettendo e tramite amando. Sono cose più bonite. Quando uno ama è la cosa più bonita, più linda. Il giudaismo mi insegnò a me, tramite la mia mai, l'amore. Essere Kohenim, venire dalla famiglia Kohenim è un orgoglio e sono tanto orgoglioso. Amen. Juan Pablo Leguizamon. Bom, eu tinha alguns comentários, mas o tempo está exíguo. Mas eu queria destacar 3 coisas, mas vamos lá para o primeiro. E foi Moisés. Veio Alech e foi. Nós precisamos saber aproveitar o tempo que nós temos. Quantas pessoas faltaram hoje aqui em nossa celebração? Por quê? Talvez seja falta de planejamento. E os que estão aqui estão se beneficiando da cultura que é derramada sobre nós, para analisarmos a nossa própria vida. Moisés está chegando aqui no fim da vida. E foi. Amanhã depois vão dizer: cadê o Yohanan? Você foi? Cadê o Shemuel? Você foi? Cadê o Davi? Você foi? Mas o que nós deixamos? O que nós deixamos? Sabe o que as pessoas me dizem? Deixa de fazer isso que você faz todos os dias, você fica aí ocupando o teu tempo para fazer uma reflexão. Há 4 anos que eu faço isso. Por que não deixa isso? Você já está velho, 79 anos. Isso vai ficar para a posteridade, não sei.
se alguém vai aproveitar. Está tudo gravado. Mas amanhã depois vão dizer, você foi. Mas o que depois que nós vamos, o que vai ficar? O nosso Moré comentou bastante sobre este esforça-te, anima-te. Ele recebeu um bocado de palavra para animar-se, mas tinha que esforçar-se. Tinha que haver um esforço pessoal. O esforço pessoal de nossos Haverim que vieram lá de Joinville, nossas Haverás, esforço para vir, para estar. Aqueles que vão fazer Yom Kippur, vão se esforçar para estar aqui. Existe planejamento na vida do judeu. Existe o terceiro dízimo que nós temos que juntar para gastar nas festas. Para não dizer, eu não tenho 20 reais para contribuir, por isso não vou na festa. Não é? Não vou poder estar lá. Você precisa se planejar e deixar esse dinheiro para que você possa ter quando temos então as festas para gastar. Porque aqui está, por exemplo, a organização litúrgica com relação àquilo que Moisés escreveu. E diz assim, que o rei ficava assentado no lugar e o oficial da congregação pegava o rolo da Torá e entregava ao chefe da congregação. E ele passava para o outro, até chegar nas mãos do sumo sacerdote, o qual entregava ao rei, e este o recebia. Quer dizer, tem cerimônia, tem liturgia, tem coisa que nós temos que justamente fazer. E uma outra coisa, que o Senhor diz para Moisés, congregue. Quem? As mulheres, as crianças, os peregrinos, enfim, os vossos policiais, os vossos oficiais, os vossos juízes. Para quê? Para que sejam instruídos na palavra que temos em cada Shabat e também no Kabbalah Shabat, para absorvermos para o nosso crescimento espiritual. Agora, uma coisa importante na Haftarah, quando lemos o livro de Joel, nos primeiros capítulos, nós temos 4 tipos de locustas, ou seja, de langostas, que corta, come, devora e destrói as nossas finanças, nossa saúde, as nossas oportunidades. O que ele faz? Corta, come, devora e destrói. Mas no capítulo 2 nós encontramos aqui a restituição que o Eterno faz. Ele nos restitui aquilo que por falta de sabedoria, por falta de instrução, por falta de direcionamento, foi cortado, foi comido, foi devorado e foi destruído. Então é importante a nossa presença aqui e levarmos em conta esse mês que nós terminamos e começamos a outra, o que o fim de um ano e o começo de um novo ano nos proporciona. Somos um povo abençoado, porque o Eterno nos instrui constantemente e há pessoas desejosas de crescer, de se esforçar e de serem valentes. Amém. Amém. O Geraldo quer participar conosco, Geraldo? O Geraldo, pessoal, o Geraldo, como foi dito, está vindo de Joinville, da onde está começando o Minyan, para as orações em Santa Catarina. Então, um ambiente que hoje é a sala da casa dele, uma sala enorme, está recebendo ali o Minyan para as orações, para os Yamin Tovim, né? Como começa e como começou
muitas grandes sinagogas, de uma sala com cadeiras e coragem. Tá bom? Eu penso, pessoal, que uma das palavras seria propósito. Porque para cumprir um propósito é necessário foco. Esse foco que eu me refiro é o que se está comentando aqui sobre a coragem. Porque, na verdade, o que eu vejo é que a coragem ou a vontade de trabalhar não é a ausência total do medo e nem a ausência total da preguiça. Porque o indivíduo que espera a ausência total da preguiça ou do medo não levanta da cama de manhã. Mas sim que a força de vontade de trabalhar e que a coragem seja maior do que isso para superar e cumprir o propósito. Olhando para Moshe, ele, por determinado tempo da vida dele, ele ficou acomodado, porque ele estava bem como príncipe. Tinha o trabalho, como falou o Roche, mas eram as 8 horas diárias dele. Ele não estava trabalhando além das 8 horas diárias. E aí, se ele não se motivou a isso, o Eterno o motivou. Ele teve que passar por processos, e até que ele conseguiu entender o real propósito dele. E aí sim ele começou a levantar sozinho da cama para cumprir o propósito dele. Falando de mim mesmo, né? A nossa situação lá em Joinville, eu tenho meus medos também. O medo no sentido de preocupações. Porque não é fácil começar uma coisa assim, embora que eu mesmo não estou começando, né? Estou entrando em um trabalho que alguns já tinham começado. Mas eu sei que é necessário foco para cumprir esse propósito, porque acredito que a gente precisa ter uma comunidade, uma Minyan, fazendo o serviço judaico em Joinville, que há muito tempo, acho que muita gente anseia, mas estão dispersos, não se conhecem, e a gente está com esse propósito aí, e queremos ter foco no propósito, para criar a coragem suficiente e a vontade suficiente para vencer o medo e a preguiça. Amém. Mais alguém? Ho dimenticato una cosa, facendo una replica a proposito, ma anche la bontà. È sempre una condizione cognitiva, ma anche una mutazione della condizione di confortabilità che viviamo. Né? Pensava, per spiegare, è come tenere una casa con dos abitaciones, un letto alla sinistra e un letto a destra. E pergunta quando una persona sta in casa, poi si accomoda in una casa. È molto difficile decomodare e recomodare in un'altra stanzina. È la misma cosa come il carattere. Né? Per tenere il coraggio hai che mettere sempre la questione in prima fase. Che quiero? Né? Perché quiero? I lost my home. E poi rifletteva la misma e diceva I forgot to pray. Né? Io mi sono sconvolto perché non solamente perdere una casa significa anche perdere un tempio, perdere la fede, ma anche riconoscere qualcosa e seguire, perché lì è cosa più bonita che il popolo giudeo, la fede giudaica tiene, è la rituale che lo tiene. E la rituale non deve essere mudata. È come la Torah, se uno muda della Torah fa male. La Torah è così come è scritta, così va. Non esiste né cambiamenti, né togliere né un punto, né una virgola mais, né una virgola menos. No? Un bel giudeo mette la Torah come un candela al fuoco. Se la candela si acaba, si riaccende, però rimane la candela mesma. No? Estou ouvindo ele falar aqui, estou pensando, né? Ele só libera brahá quando tem vinho ou dinheiro. E pensando nisso, é uma oportunidade. Quem não fez Binyan Raben, o primogênito, temos um Cohen para receber as espécies em
avaliado na prata, entendeu? Uma oportunidade aqui. Não sabemos quanto tempo ele fica aqui, né? Mas do período em que ele está aqui, nós estamos percebendo que é uma alma grandiosa, empreendedor, pura, né? E eu me lembro, eu não sei aonde, se foi aqui, se foi em outra cidade, alguém que falou que precisava fazer o Binyan Raben, que é o resgate do primogênito, né? E o resgate do primogênito é cotado em prata e entregue à mão de um cohen, tá bom? Então, aproveite a oportunidade, se prepare, né, para o Binyan Raben. R$200 até Simchat Torah no bolso. Coloque 10 hoje e faça isso virar R$200. A Techuvá é o juiz e o policial que você vai colocar no teu portal. Porque é mais fácil nós obtermos resultados dos desafios, da coragem que nós precisamos, quando a natureza está a teu favor. Quando não há policiais e juízes, então os decretos serão cumpridos